Vamos lá, né? Então aí, ó, outro tema, a gente falou da liderança, né? Um outro tema aí que é usado nessa perspectiva, questão do arrependimento e perdão. Os livros de Neemias e Esdras falam sobre o arrependimento e o perdão como uma parte importante do relacionamento com Deus e com o próximo, e dedicação à palavra de Deus. Os livros destacam a importância da Torá na vida do povo judeu e enfatizam a importância de estudar, meditar e praticar a palavra de Deus, né? Você percebe que ele vai usar a palavra de Deus aqui no maiúsculo, né, e tal. Nessa perspectiva, o autor coloca a ideia do texto bíblico, né, no geral, quando coloca a palavra de Deus. Mas o livro de Neemias e Esdras, ele está falando apenas da lei, né, da Torá ali, nos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Outros ensinos aí, né, elementos universais, né? Os livros de Neemias e Esdras oferecem lições para todas as pessoas, independente de sua cultura e religião, e aí até um pouco daquilo que a Jaziette estava comentando, né? O livro de administração vai citar a Bíblia, né? Por quê? Porque tem conceitos, tem ideias que você pode tirar, né? Então você pode falar de planejamento, de organização, você pode falar de motivação, né? São ideias que estão na cultura mundial, né? No pensamento mundial. Então, nessa abordagem é possível, né? Criatividade e inovação, né? Ó, processo de reconstrução da cidade de Jerusalém, descrito nos livros, apresenta interessantes soluções, exemplos de liderança, criatividade na construção de uma comunidade forte e unida. O que nessas perspectivas mais conservadoras você vai fazer? Você vai pegar conceitos universais, ideias, e vai inferir dentro do texto, né? Como o texto é polissêmico, né? A gente tem sempre falando isso, você acaba, né, a partir disso, achando que aquilo é também, né, lição do texto, né? Humanidade, né? Os livros nos lembram da importância de nos relacionarmos uns com os outros com amor, compaixão e solidariedade. Então, é o que eu falo da abordagem, né? Ele está falando de solidariedade, mas eles estão construindo as muralhas para deixar a gente de fora, entendeu? Então, assim, é solidário só com o grupo ali, a solidariedade é interna, né? E aí é um conceito bem limitado de solidariedade, né? A solidariedade que eu construo muros, fui pastor de uma igreja, e alguns membros da igreja queriam aumentar o muro da igreja. Eu falei, por quê, irmão? Não, porque fica esses garotos aí entrando na igreja. Eu falei, irmão, igreja não é um lugar de segurança. Não é um lugar que você tem que botar arame farpado. Igreja tem que ser um lugar acessível. Aumentar o muro da igreja, você está passando uma mensagem que você quer as pessoas fora da igreja. Não, mas é que não sei o que. Eu falei, olha, eu não vou dizer que sou contra ou a favor, quem decide isso é a igreja. Mas a gente tem que pensar o tipo de mensagem que a gente está passando para as pessoas que estão lá fora. Então, você botar arame farpado, né? Você botar um monte de coisa aí, isso pode gerar uma imagem ruim, dependendo do local aonde a igreja está. Porque essa igreja ficava no meio de um monte de casas, ficava assim, no meio do bairro, um lugar muito movimentado, né? Então, você tem que pensar na segurança, né? Mas como pensar isso? Como falar que a igreja onde eu estou hoje, eu tenho que colocar. Lá tem alarme, tem câmera, a igreja já foi assaltada, do período que eu estou lá, já foi assaltada umas 3, 4 vezes. Já roubaram som, já roubaram material, né? Já entraram Estourando só para tudo. destruir a igreja. E aí, como é que a gente vai fazer? Vai deixar? Porque o local, e só quem foi lá já foi lá? Aí, a minha igreja hoje é no meio do mato, não vai ninguém lá, né? Então, assim, tem que botar um tipo de proteção ali, ali precisa, não tem como, né? Mas a maneira como eu construo a igreja também passa uma mensagem. Então, o que queremos, né? Isso é algo para a gente poder pensar, né? Algo para avaliar, né? Fala, Francisco. Essa não põe a cerca elétrica aí. Por quê? Ué, se tiver a plaquinha, irmão, Agora, azar de se quem não toca lá. mata, se não mata as pessoas, Problema tem que deles, acender logo aí. já vai direto para o inferno, não fica aí dando problema. Não, então, são coisas. Ó, por exemplo, um colega meu foi numa igreja que a igreja tinha segurança armado na porta da igreja. Assim, eu não estou dizendo que está certo ou errado, mas que imagem Na você Universal passa tem.
Universal? Não, era Batista, era a É, Igreja Universal Batista. tem, eu fui já. Não era Universal. Então, mas a Igreja Universal tem lá o modelo dela, né? Vamos pensar na igreja séria, né? Era a Igreja Batista, né? E assim, que tipo de imagem eu estou passando para as pessoas colocando segurança armada na porta da igreja? Assim, eu não estou dizendo que tem que ser ou não, mas não é algo para a gente pensar, né? Será que uma pessoa mais humilde entraria numa igreja dessa? Será que um morador de rua entraria para assistir o culto? Né? São coisas para a gente pensar. Né? Não estou dizendo que é certo ou errado, mas que tem que Ricardo, fazer parte da nossa perspectiva. Né? na região da minha igreja tem muito. A nossa igreja de Jacarepaguá é meio próxima da Cidade de Deus. E aqui perto tem muito cracudo. Aí. Muito, cara. Aí, se você não botar nada, o cara tá lá, tá na noia. O cara tá fora de si. O cara vê algo que ele possa roubar para usar droga, o cara vai lá e pega. Pega o hidrômetro, pega a porta de alumínio, entendeu? Todo um cracudo lá cheio de filho, com família querendo cesta básica. Aí. Aí eu falo, traz a família, irmão. Traz a família, vem pro culto. E aí, quando eu ver a tua família aqui, eu vou levar essa cesta básica na tua casa com o maior prazer. O cara não volta, O irmão. cara não volta, que não tem família, é isso aí. Entendeu? Assim, eu não estou dizendo, gente, que é errado que não tem que ter. Eu estou dizendo assim, são coisas que a gente tem que pensar, né? Neemias é o cara ideal, o cara construiu um muro. Construiu um muro para os de dentro, os de fora ficar lá fora. Né? São perspectivas, são coisas que a gente tem sempre que avaliar. Né? É tudo assim, tudo depende da nossa abordagem de texto bíblico. Né? Fala, Então, mano, esse lance que você falou da mastiga Bíblia, primeiro, mal educado. Tá aí comendo aí, falando boca cheia. Aí eu. Ó, tangerina toda babada aí. Fala. às vezes o contexto do local, tudo que você falou, cara, não é o certo, não é o errado. Pô, lá na igreja também já levaram equipamento pô, caríssimo. E às vezes Então. aí sacrifício se investe uma grana violenta. E, senão a gente vai usar a perspectiva do seguinte: se o senhor não edificar a casa, né? Então vamos lá. Cara, isso é muito complicado, né? É muito complicado. Porque assim, o som é do Senhor, né? O som é do Senhor, mas quando rouba, é a gente que paga. Né? Assim, tem que pensar, tem que avaliar. Não, queria que o ladrão fosse fulminado lá, entendeu? Você metesse a mão Isso aí. A guitarra é consagrada, né, a Deus. O cara tocou na guitarra, o cara morre, pô, igual lá na arca. Olha só, né? Seria legal. Né? tem que comprar tudo de novo, tem que fazer. Entendeu? Assim, ter pé no chão, né, gente? Eu acho que o legal é ter pé no Quem chão. manda vocês morarem, congregarem mal. Olha aí, olha aí. Igreja Olha aí. 37, 41 anos, nunca foi assaltada. É isso. É mesmo? Olha, irmão, a irmã. Deus Vamos protege, dar Deus vantagem. protege. Quem manda vocês A congregar irmã, mal? é isso aí, ó. A irmã está ungida, selada, tem corpo fechado. Seja Deus. No meu trabalho, Jazete, às vezes o pessoal fala alguma coisa, eu falo assim, meu irmão, eu tenho corpo fechado. O pessoal, você não é crente? Ué, tem um corpo selado pelo Espírito Santo, é corpo fechado, só muda a linguagem. O pessoal aí fica os crentes lá querendo me bater, que eu não falo isso. Deixa eu terminar esse último slide. Fala, Jazete. Não, não é nada, não. Tá. Vamos lá. O último slide aqui, né? Desafios na interpretação desses textos, né? Esdras e Neemias. Contextualização. Os livros de Neemias e Esdras foram escritos em um contexto histórico-cultural muito diferente do nosso, o que torna a compreensão plena de seus significados e ensinamentos um desafio. Interpretação teológica. Os livros têm sido, ao longo da história, interpretados de diversas maneiras pela teologia judaica e cristã, que pode causar discordâncias e interpretações díspares. Então, assim, é algo que fica claro. Né? A gente até num bate-papo nosso aqui, a gente vê que é possível você abordar esses textos de várias maneiras e, às vezes, você não vai chegar a lugar nenhum. Né? Essa é a questão. Conclusão aí, né? Respeito e tolerância. O texto vai tratar sobre, né, nessa perspectiva, poderia se tratar dessa perspectiva, né?
Os livros de Neemias e Esdras nos convidam a respeitar e valorizar as diferenças culturais e religiosas dos outros. Liderança e inovação. Os personagens de Neemias e Esdras nos ensinam a ser líderes inovadores, criativos em nossas atividades e projetos, compromisso com a palavra de Deus. Os livros destacam a importância de estudar e praticar a palavra de Deus em nossas vidas diárias. Aí dá uma perspectiva assim, mais ampla, né? Aí, repetindo, né, a ideia, nessa perspectiva, nessa abordagem, a ideia de palavra de Deus vai além da ideia da Torá, né? Seria aí até o texto bíblico completo, porque aí entende que já é a ideia do texto, né, completo, o texto que já está escrito, que é o haveria de ser escrito. Então, assim, a gente tem, então, esse material de hoje, né, trazendo aí essa perspectiva mais conservadora, mais tradicional, e teve aí o material da semana passada e alguns outros que a gente também já trabalhou, numa perspectiva um pouco mais crítica. Então, deixar claro, né, que a maneira como você vai trabalhar temas dentro do texto bíblico vai depender da abordagem que você escolhe. Nem sempre vai haver concordância, mas é importante eu acho que é legal a gente passar a ter consciência do caminho que a gente está fazendo para tirar, né, para extrair o sentido do texto bíblico. Porque isso vai ajudar você a fundamentar suas respostas, né, e até na escolha de materiais de pesquisa, né, os autores, os livros aí que você acha relevante. Para passar a régua, fala aí, Francisco. Legal, esses últimos slides aí abriu bem a mente aí nesse tipo de abordagem, e eu já sei que vai ajudar, além da nossa abordagem que tínhamos, o que você trouxe para nós hoje foi muito bom, eu entendi direitinho e muito bom, essas expectativas aí, muito legal. Gostei aí, professor. Muito bom. Manda para nós aí os slides, hein? Tá, não, vou mandar outra aula, eu já mandei, vou mandar esse aí daqui a pouco. E para concluir a minha palavra, hoje a Josiette pregou para o senhor, hein? O senhor tem que se toda aula tem um aluno que quer pregar para mim, entendeu? Mas não adianta, não. Vocês pararam na pele. Toda aula tem alguém querendo me converter, mas não, eu não tenho mais jeito, eu sou alma perdida, irmãos. Não, só quis deixar claro que a minha linha não é histórico-crítico, nem teologia da libertação, nem da prosperidade. Nem da prosperidade é ótimo, né? Brincadeira, Rosiane. Brincadeira, Rosiane. Eu gostei muito da sua palavra, viu? Muito mesmo. Hoje eu não estou com sono. Não está com sono, hoje Tem dia que eu durmo ligado. mais na aula do que... Não, mas é isso mesmo. Eu acho que assim, é legal a gente ter essa consciência. Quando a gente começa a construir essa consciência, a gente vai pensando que até o material que a gente vai comprar já nos ajuda. Não vou comprar esse material porque isso aqui não vai me ajudar. Né? E as pessoas que nos ouvem, elas vão também ter mais segurança. Porque aí você não vai ser aquele de pessoa que num domingo ensina uma coisa, no outro domingo ensina outra coisa. Aí daqui a um mês está ensinando outra coisa completamente diferente. Então, você, consciente da linha que adotou e que segue, teu discurso é o mesmo. Eu tenho o costume de gravar minhas mensagens, né? Outro dia eu estava assistindo uma mensagem que eu preguei há 5, 6 anos atrás. Falei, pô, legal, tá na mesma linha. Até as mesmas piadas que eu uso hoje ainda estavam lá atrás. Pô, não mudou nem a piada, pô. Eu falei, vou ter que mudar a piada. Aí eu falei, não, isso aqui tá errado, a piada tem que mudar. Mas, assim, aí você eu gosto dessa perspectiva do histórico crítico, até porque muitas pessoas aí fora no mundo não aceitam a palavra, até com base muito nisso. Sim. Não, isso não... Entendeu? Então, assim, eu gosto de saber para entender, para você ter como argumentar com a pessoa. Sim, é isso aí. Conseguir saber, né, o que o outro, a linha do outro também ajuda para poder conversar, para poder... É legal essa construção, entendeu? É por aí mesmo. E Paulo falou isso, né? A gente tem que experimentar tudo e reter o que é bom, né? A gente aprende de tudo e fica com o mais certo. Esses fundamentalistas. Galera, então é isso. Quarta-feira a gente está de volta aí. Daqui a pouco eu mando aí os materiais aí para vocês aí. Valeu?
Tá bom, tchau, boa noite a Valeu, todos. gente. Tá. Bom descanso aí.